continua ouvindo a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu havia parado no versículo 15 do capítulo 2. E agora estarei lendo a partir do versículo 16 do capítulo 2 de Filipenses. Ouça a leitura da palavra de Deus por Neuza Baldini. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos Filipenses. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho do Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Estas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, que estava preso, e ele estava escrevendo aos Filipenses. Continuando o versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Filipenses capítulo 3. Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo, da origem dele. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Porque o apóstolo Paulo, ele cumpria a lei rigorosamente, ele perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, ele era da linhagem
como você ouviu aqui no versículo 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então ele mesmo está dando a biografia da vida dele. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo, após a sua conversão e o seu encontro com Jesus, ele considera todas essas coisas que ele havia aprendido como esterco na vida dele. Isso não servia mais para nada. Então ele mesmo declarando isto: estas coisas ficaram todas para trás. Para mim nada mais serve, porque o importante para ele agora era o conhecimento que ele tinha de Cristo Jesus, do amor de Jesus Cristo, da morte e sofrimento de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Eu vou ler, na verdade, eu vou repetir o versículo 8 de Filipenses 3. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunhão e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Terminei de ler o capítulo 3. Na próxima gravação você vai ouvir o capítulo 4 de Filipenses. Eu espero você na continuação desta leitura. Deus te abençoe. Amém.